Bem-vindos a mais um episódio do Vendas Não é Bagunça. Prazer, eu sou a Jéssica, estou hoje aqui com a Janine e nós trouxemos um tema muito bacana que é growth e mentalidade de crescimento. Então, se a sua empresa está pensando em crescer, ela precisa olhar para essa área. E para isso, eu e a Janine selecionamos uma especialista no assunto. E já quero dar as boas-vindas. Bia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gente, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar com vocês e falar sobre um tema que eu sou muito fã, que tem a ver com crescimento e mentalidade. Então, as duas coisas fazem com que tudo aconteça na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Boa. Antes da gente continuar, vou pedir para a Bianca já se apresentar, contar um pouquinho, história breve aqui da tua trajetória, como é que tu chegou hoje fazendo as coisas que tu faz, por onde tu passou, já pra galera de casa entender o peso que vai ter o nosso tema de hoje e essa convidada. Boa, vamos lá. Gente, sou Bianca Gimenez, então, eu trabalho com marketing estratégico e growth há mais de 10 anos. E eu venho da área de tecnologia, né? Então, esse mundo SaaS, B2B, que eu tive o privilégio de participar do crescimento de uma grande empresa aqui do sul do Brasil, a Movidesk. Então, eu fui uma das primeiras colaboradoras da Movidesk e participei da escala de crescimento da companhia, quase um pouquinho antes dela ser vendida e fazer o seu M&A. Então, ao longo desses 6 anos, eu tive uma casa, né, uma escola, para entender tudo sobre a jornada de crescimento de uma empresa SaaS B2B. E logo depois que eu saí da Movidesk, eu fui convidada também para participar do crescimento de uma startup da Magazine Luiza. Então, lá eu fiquei por 2 anos também atuando com growth, com crescimento de time, para fazer com que a companhia crescesse, olhando para marketing e vendas. E hoje traz uma bagagem de quase 10 anos nesse mundo de SaaS, de tech, né, do B2B, aonde eu resolvi sair do mundo corporativo e empreender para poder ajudar outros founders, outras empresas a usarem dessa mentalidade e desse modelo de growth para aplicarem nos seus negócios também. Então é isso que eu faço no meu dia a dia e dentro dessa história traz comigo essa bagagem para eu poder colocar em prática o que eu vivi mesmo todos esses anos. E eu acho incrível, tá? Quando eu vi, poxa, a Bia está empreendendo e levando isso para outras empresas, eu pensei, o quanto de empresas vai se beneficiar. Quanto é necessário, né, Jé? Exato, com esse conhecimento. E a gente também faz consultoria, eles estão comprando conhecimento, eles estão comprando um atalho no caminho muito rápido. E até pra gente começar, Bia, a gente vai falar de growth, mas uma pergunta que eu imagino que tu receba bastante, que é, tá, o que é growth? Porque quando a gente fala de growth, me vem tanta coisa na mente. Sim. Às vezes algumas pessoas ligam isso só com marketing, outras pessoas ligam isso com a área comercial em si. O que é o growth? Na tradução literária é crescer, né? Mas se a gente for olhar para a prática, que é o que a gente aplica, growth é você conseguir encontrar as oportunidades de crescimento dentro da sua empresa. Na prática é isso. E aí existe uma metodologia por trás, onde a gente aplica experimentos, testes, né, hipóteses, para que essa metodologia ela aconteça. O growth em si, ele veio do growth hacking, que veio de uma metodologia lá do Vale do Silício em 2010, se eu não me engano, onde um profissional em específico queria tirar o marketing tradicional e colocar crescimento em cima disso com base em dados, né? Então, como é que a gente pega o marketing junto com dados e usa disso para o crescimento dos negócios? Então, daí nasceu o termo growth hacking, né? Que hoje a gente usa mais growth no dia a dia, mas que na prática nada mais é do que você conseguir ter a capacidade de olhar para o teu negócio, para a tua área, para a tua operação e identificar uma oportunidade de crescimento. Então, por isso que hoje se aplica em marketing, em produto, em vendas, apesar de ter sido um tema que nasceu na área de marketing, hoje a gente aplica em todos os negócios, porque a gente tem que ter a capacidade de interpretar o desafio das nossas áreas e encontrar uma alavanca de crescimento, para que esse gargalo se transforme, né, em crescimento, em oportunidade e a gente vá crescendo as nossas operações. Então, na prática é isso. Dentro do marketing, dentro de vendas, a gente fala mais de funil e como é que a gente faz tudo isso crescer. Mas eu acho que a gente vai falar disso ao longo do nosso bate-papo, né? Trazendo mais para a prática. Mas é isso, quando a gente fala em growth é crescimento. E crescimento é como que eu olho para o meu negócio e entendo a oportunidade para usar daquilo a meu favor. Eu até ia trazer uma dúvida aqui, que eu acho também talvez seja a dúvida da Jé e de quem está ouvindo a gente, que é...
Tu acha que o growth ele vai se encaixar ou ele vai estar no guarda-chuva de alguma área específica da empresa? E se sim, qual seria? Ou tu acha que ele é uma macrovisão e que vários setores acabam passando por isso? Marketing, vendas, tu comentou do produto, que para mim já é uma visão até nova de growth. Então, assim, na tua visão, tem uma área que deveria ser a dona do growth? A dona do growth, isso. Legal, legal. Considerando que marketing e growth tem a ver com experimentação e testes, para eu fazer experimentação e testes, eu tenho que ser um pouco mais estratégico. E isso, às vezes, vai envolver algumas tomadas de decisão. Então, por isso que eu falo que as lideranças, como um todo, são responsáveis pelo growth. Porque eu preciso ser estratégico ao ponto e ter autonomia para decidir se eu vou executar aquilo ou não. E normalmente as lideranças têm autonomia para tomar aquele tipo de decisão. Se o teste vale a pena, se a experimentação faz sentido, se eu quero correr aquele risco de testar, de colocar em prática. Então, quando a gente está falando das lideranças como um todo, eles são os responsáveis por esse guarda-chuva. Quando eu estou falando da área de marketing, especialmente por carregar esse tema tão forte, né, com mais propriedade, a gente está falando que os heads, as lideranças, os CMOs da companhia são responsáveis por essa temática. Mas se a gente for olhar para o guarda-chuva ainda de marketing, dentro das especialidades, tem uma especialidade que é o CRO, né? Então, que é responsável pelos dados, pela parte de experimentação e de testes. Então, a gente pode ir abrindo essas camadas como um todo. Mas falando de uma forma mais generalista, eu acho que quando você toma a decisão de encontrar as alavancas, você está correndo alguns riscos, né? E esses riscos, eles normalmente são estratégicos e a estratégia está ligada à liderança. Então, por isso que a liderança está muito mais linkada com essa tomada de decisão do growth por si só, sabe? E também porque fica com o marketing, porque faz sentido do marketing estar pensando nessa experimentação, isso. Né? Porque na prática, se a gente for olhar para... Falando de tecnologia, né? Que é um mundo que nós viemos. Marketing é a ponta do iceberg. Então, marketing é que faz a geração de demanda acontecer e que faz o crescimento da companhia acontecer também. Então, por isso que ele carrega esse legado, né? Ou essa força do growth. Porque se hoje tem uma área que começa a esteira, né, dessa grande engrenagem, hoje ele é responsável por isso e ele dá força para as outras áreas continuarem com esse legado, digamos, né? Então, por isso que ele carrega tanto essa força. Então, as empresas que têm marketing como o pilar principal do seu crescimento e da sua geração de demanda, precisa cada vez mais olhar para growth como uma temática extremamente importante para o seu crescimento com eficiência. É isso que eu acredito e é isso que eu defendo. E eu até vou trazer um ponto que talvez você concorde, Bia, que entendo todo esse fator de marketing faz muito sentido não só pela geração de demanda, mas pelo branding, construção de marca, né, estar no mercado. Mas tu entende que tem que ser um movimento de toda a companhia, né? Então não adianta ter uma marca. Todo mundo tem que estar olhando. Todo mundo tem que estar com esse pensamento de crescimento, escala, ou né, enfim, como é que a gente vai sair do ponto X para o ponto Y, seja porque quer vender a empresa, seja porque quer aumentar o lucro, enfim. Então tu entende essa necessidade e até, como tu comentou, né? Tu hoje está numa trajetória de levar isso para as empresas. Tu já viu alguma empresa assim que, poxa, eles estão investindo no marketing, estão trazendo esse pensamento de growth, mas todo o resto da empresa não está vivendo isso, as lideranças não estão abraçando. Como é que tu enxerga esse momento? E também é um ponto que a liderança precisa abraçar. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas Janine antecipou, já vou trazer agora. que faz muito link com essa mentalidade de crescimento até do founder. Então, por exemplo, essa visão de crescimento tem que vir da base, dessa pessoa que iniciou. Eu não posso querer que eu vou contratar alguém, que essa pessoa vai trazer a visão e ela vai fazer tudo por mim. Poxa, se eu que sou o dono do negócio, eu não tô pensando nisso. Gente, esse é um tema que eu carrego agora nos meus bastidores do dia a dia, né? Ajudando diversos founders a crescer. E isso tá muito linkado com o meu propósito, do porquê que eu fui empreender. Existe muito no marketing essa terceirização de responsabilidade. Às vezes porque é mais técnico, porque eu não quero carregar aquele olhar, eu não sou especialista. E, basicamente, vou colocar aí que 90% das empresas de tecnologia que nascem, elas nascem de colaboradores, de founders que são técnicos e que não têm o viés de marketing, né? E isso por si só já carrega o peso de querer terceirizar a responsabilidade. Com isso, eu falo que o founder,
ele precisa entender minimamente sobre marketing. Quando ele entende sobre o contexto que o marketing está inserido, junto com essa visão de crescimento, ele não terceiriza a estratégia. Ele terceiriza a operação. A execução A daquilo. execução. Mas ele traz a visão estratégica que ele tem para que o marketing que ele vai terceirizar, seja interno ou seja externo, ganhe força. Até, muito bom. A gente teve, na semana passada veio aqui um mano que fez um podcast com a gente também. E ele foi para execução mesmo do marketing dentro da empresa, porque ele falou, cara, muitas vezes nós terceirizávamos tudo, inclusive a estratégia, e aí a gente viu que em alguns momentos ia perdendo força e eu não sabia qual era o parafuso que eu tinha que apertar e aonde estava o problema, então ele foi para essa execução mesmo, ele foi Foi em campo, né? Isso, foi para campo. Mas eu gostei muito dessa coisa de entender, e a gente tem isso na área de vendas também. Os founders chegam pra gente, e até empresas de tecnologia e de não tecnologia. Empresas de não tecnologia estão colocando área de pré-vendas, estão crescendo, elas nem têm área de marketing ainda, é um outro ponto que a gente já vai comentar. Mas eles chegam pra mim e falam, eu quero colocar um pré-vendedor. Quero contratar, pagar o menor salário possível, ou ver Quero muito resultado. Quero muito resultado. Mas aí eles chegam ali querendo contratar alguém. E às vezes eu faço essa pergunta porque ele quer contratar alguém que ele vai pagar R$2.000 e vai trazer X oportunidades. Olha, faz sentido tu colocar toda a tua estratégia de crescimento de receita em cima de um profissional júnior que não conhece o teu produto. Ele nunca vendeu isso aqui. Ele não criou isso aqui. E tu tá colocando toda a expectativa do crescimento do teu semestre nesse profissional júnior que tu acabou de contratar, nesse pré-vendedor. Faz sentido? Entendi, Jéssica, não faz. Eu falei, então, essa pessoa vai poder fazer uma parte da tua operação. O que mais tem além disso? Além desse pré-vendedor que tu colocou, né? O que mais vocês têm? Ele vai ser uma parte pequena. Ele não vai ser a resolução de todos os problemas. E agora eu contratei um pré-vendedor, agora minha empresa vai vender 1 milhão. Gente, e ele contrata um profissional júnior. Essa é uma outra, né, um outro ponto. Sim. E aí eu entrar nessa parte de marketing, porque a gente trabalha com empresas tradicionais também, e as empresas tradicionais, muitas cresceram com representantes ou com alguma outra equipe, alguma outra força de vendas ali. Outro canal, né? Outro canal. E eles nem têm ainda um canal, eles não têm ainda marketing ou alguém olhando para isso. Eles deveriam já ter alguém olhando para isso? Isso deveria estar em todas as empresas, um pilar essencial? Com certeza, eu falo que marketing deveria ser a aula número 1 de todas as faculdades, né? Porque a gente tá fazendo aqui nosso marketing pessoal, a gente tá, toda vez que a gente, independente do digital, a gente tá fazendo marketing, né? Então, a começar pelo nosso marketing pessoal, a roupa que eu tô usando, esse cenário, e isso cabe também para as nossas empresas. Então, assim, marketing é o pilar número 1 de todas as empresas, sejam elas como canal principal de crescimento, seja para fazer o brand mais forte, né? Eu acho que cada empresa tem uma forma de olhar para marketing e um canal específico diferente, né? Então, as empresas hoje mais de tecnologia, elas estão usando o growth com muito mais velocidade e o growth talvez tenha a ver com um canal que seja previsível. E hoje, se a gente for falar de previsibilidade, a gente está falando talvez de um canal digital, porque é mais fácil de trazer dados e números, né? Para que a gente consiga ter essa escala e essa previsibilidade. Se a gente olha para uma companhia mais tradicional, talvez não vai ser o digital e não vai precisar dessa previsibilidade. Mas a gente vai precisar de um brand muito forte, talvez de uma participação em eventos muito forte, talvez de uma rede de parceiros muito forte. E isso tudo é marketing. Porque marketing tem uma série de canais de aquisição. Cabe a nós interpretarmos esses canais, olhar para qual se encaixa para nossa empresa e escolher um para ir com muita força. Nossa, então, talvez, muito bom isso. Para as empresas tradicionais, o canal que ele tem que ir com muita força seja eventos. E o evento vai fortalecer o branding dele. E tá tudo certo, funciona pra ele, né? Mas a gente não pode deixar de usar esses canais a nosso favor. Porque a empresa hoje que não faz marketing, ela tá ultrapassada. E aí cabe entender qual deles faz sentido pro seu negócio. E tem até um ponto que as empresas chegam pra gente, Janine vai concordar, que elas falam assim, aonde que eu deveria investir a minha energia? Porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquele outro, mas eu não sei. E na verdade, ele faz um pouquinho de cada coisa, mas ele também não faz nada. E ele não tá em nenhum canal com realmente
Intenção. Isso, presença ali, Uma realmente. estratégia por trás. Eu sempre falo assim, que ele deveria realmente... Ele precisa ter um canal de inbound, mas ele também pode estar fazendo prospecção, ele pode olhar para parceria, ele pode olhar para eventos, está tudo certo. Até porque eu sei que o concorrente dele vai estar, ele não está no evento, o concorrente dele vai estar. Ele não está prospectando aquela região, alguém vai estar prospectando e vendendo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ele não tem braço suficiente, ele quer fazer tudo meia boca, assim, né? Meio... Vai indo. Se ele tivesse que escolher por onde é que ele deveria começar? Ou como é que ele faz, Bia, pra olhar e falar, cara, esse é o canal que vai mais dar certo. Não tem uma bala de prata, eu sei, senão todos estariam usando o mesmo canal. Mas o que ele pode avaliar pra saber que não, pô, esse canal vai dar muito bom, eu vou seguir por esse caminho? Vamos partir do princípio que marketing, independente de qualquer canal, é um funil. Marketing é funil. E se a gente for na tradução literária para marketing, quando me perguntam isso, para mim, marketing é satisfazer as necessidades, os desejos e as dores das pessoas. Perfeito. A partir disso, eu crio um funil. E agora, para entender que canal que se encaixa dentro desse funil, eu tenho que olhar para ele e entender se o meu público, se para eu resolver aquelas dores, se para eu resolver aquelas necessidades, aquele canal vai fazer sentido para mim. Se teu público tá nesse canal também, né, Bia? Se meu público tá nesse canal. Então, eu parto sempre do princípio que escolhe um e vai com muita intencionalidade e com muita força. E cria um funil daquilo. Se você vai para um evento... Cara, eu tenho que estar no evento, eu tenho que conversar com 50 pessoas, então eu vou bipar o crachá de 50 pessoas. Isso é o quê? Os meus leads. Quando eu volto pra casa, eu vou conversar com quantas? Talvez eu vou conseguir me conectar oficialmente, pegando o processo aqui de SDR, com 30, as outras 20 não vão conversar comigo. O que aconteceu? Eu desci mais uma etapa de um funil e eu tenho um segundo processo. Talvez dessas 30, eu vou conseguir apresentar minha proposta de valor para 10 e eu vou fechar um. Na prática, isso é ter um canal com intenção, mas tendo um objetivo fim. Porque eu preciso satisfazer uma dor, uma necessidade, um desejo, aquilo precisa voltar um dinheiro pra mim e aquilo precisa fazer sentido pra companhia. Ah, tu falou um negócio muito bom. Tem que voltar um dinheiro. Eu falo pra eles pra olhar o esforço versus resultado. Porque às vezes ele tá indo pra um evento que é muito caro, caríssimo, e que trouxe um cliente. Se ele botasse todo esse esforço numa mídia paga, ele traria, de repente... muito mais. Talvez sim. Dinheiro, né? Talvez sim. Tem um cliente nosso que esses dias investiu... Não é esse, é um outro cliente nosso, mas calma, que estava investindo 400 mil para ir num evento. Eu falei, cara, 400 mil... Assim, eu já vi, né? Mas eu já trabalhei em empresas que a gente investiu mais em eventos, mas ele não estava nesse momento daquela empresa que... Eu tinha empresas que eu trabalhei que a gente investia 1 milhão em cada evento, porque era o evento do ano e trazia muito resultado. Eu falei, nossa, 400 mil. E a gente foi fazer uma conta de quanto ele precisava vender nesse evento versus ele pegar esse mesmo 400 mil e colocar em algum outro canal. Ele, não, mas é o maior evento do setor e tal. Eu falei, tá, quantas pessoas vão passar? Vamos fazer uma conta aqui de funil, exatamente isso, para entender se esse investimento vai trazer ROI. Porque ele pode também, vai ser muito bom para marca e tal, mas ele vai... Minimamente ele vai se pagar no final Cara, das contas, né? É que evento é um negócio bem desafiador para as companhias tomarem as decisões, sabe? E eu acho que o evento ele traz uma força de branding muito importante, Sim. que às vezes uma mídia paga, independente de qual canal aqui da mídia paga você for colocar, ele não vai conseguir trazer da mesma força, porque é um evento muito específico do seu setor e você precisa estar lá. Porque se você não fincar aquela bandeira, o teu concorrente vai estar. Só que, e tem outra coisa também dos eventos, que é o caso do relacional, né? Então, você poder apertar a mão de 100 pessoas é diferente de você impactar 100 pessoas. Por mais que seja, às vezes, mais barato e te traga ROI. Então, acho que tudo isso tem que colocar na conta pra Muito ver bom. o quanto que faz sentido. Já mudei a minha visão. Pra aquele negócio. Não, muito bom, muito bom. E era bem E isso o ROI, mesmo. às vezes, ele é intangível. Porque olhar e apertar a mão de 100 pessoas e criar um relacionamento, que é onde que as pessoas sentem falta disso, é diferente de eu impactar as 100 pessoas. Só que isso, às vezes, faz sentido pra essa empresa que você trouxe pra mesa e, às vezes, não faz sentido pra empresa que eu tô atendendo. Por isso que eu falo que colocar na linha lá do orçamento de marketing a participação de eventos, ela tem que ser muito estratégica e intencional. Só que a gente tem que jogar as cartas do jogo na mesa e saber se elas estão fazendo sentido pelo dinheiro que aquela empresa tem, pelo budget que aquela empresa está destinando naquele evento, se ela tem um outro canal que é previsível e ela vai usar aquele evento, o canal do evento como algo secundário e por aí vai, sabe? Então, não é assim...
troca o evento por mídia porque vai fazer mais sentido. Eu acho que é um jogo de vários fatores pra gente poder tomar decisão. E para analisar. E até, Nini, conta sobre... A gente tem um outro cliente que realmente investe muito em evento. Ele vai para 18 eventos no ano. E a gente fez um trabalho recente com eles, né? De ir no evento e acompanhar. Porque, inclusive, o principal canal deles é evento. E eles apostaram nisso. E daí eles não foram para mídia paga, e não foram para uma prospecção que tanto agora a gente tá nesse momento de provocar a gente, talvez o evento aqui é legal. Né, a área de Mas prospecção. vamos olhar para prospecção porque tem muito dinheiro na mesa e a gente sabe que depois de eventos eles recebem uma enxurrada de comunicação, então eles já sabem o que vai acontecer, então nem sempre a gente tem retorno. E a gente foi para um evento que eles tinham um investimento e a gente fez uma conta. Quanto é que vocês teriam que minimamente vender aqui no evento para só dizer que eles se pagar? Porque daí depois, claro, que vim de branding e tudo mais vai ser o plus aí de vocês, né? E a gente fez uma conta de quantas vendas tinham que sair no evento e botou essa meta para os vendedores, então eles já estavam cientes, foi o primeiro evento que eles tiveram essa meta clara, quanto é que a gente tem que vender aqui. Botou uma meta para os pré-vendedores, quantos leads vocês têm que capturar, e daí a gente fez um esquema de capturar informações do lead, pegando como se fosse um sorteio no final, né? Então a gente conseguiu informações dados, melhores. Né? A gente pegou dados, criamos um formulário. E eles iam para muitos eventos, mas eles não tinham uma preparação para ir para o evento. Sim. Então a gente criou um funil, criamos o formulário, criamos uma estratégia no evento de quem vai fazer o quê, criamos um momento de agora acontece isso com o lead, agora acontece aquilo, porque não adianta só ir pro evento e achar que e às vezes as empresas magicamente pensam, vai acontecer, e daí né? não sei o que, e vou passear. Não vai. Não, tu tá lá pra trabalhar, e daí a gente botou uma meta de leads pra cada pré-vendedor. Por dia, por horário. Meta de agendas que eles tinham que sair. Então, foi um evento que lá ele já se pagou, porque já sei a quantidade de vendas. O que a gente ainda fez de agenda depois foi o plus, e ainda teve o fator de que ele tava com uma equipe grande, muita gente passava e falava, nossa, que legal que de vocês, que daí é todo o fator intangível que tu comentou, né? Exato. Só que eu vejo que às vezes algumas empresas têm esse fator de, vamos no evento, vai ser legal, e daí até a equipe que vai tá com uma mentalidade de que, que legal. Não, gente, é trabalho, é meta, tu tá lá pra se conectar, pra fazer network, então... Ok que às vezes não vai dar retorno naquele dia, ou tu não vai ver aquele retorno no próximo mês. Mas tem que ter intenção. Tem que ter intenção. E eu lembro, o primeiro evento que eu fui com a empresa que fez evento, a gente trabalhava na mesma empresa. E eu lembro que a gente... Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, a música que tocava no evento, porque foi o primeiro evento corporativo, eu falava, nossa, a gente tá no evento. E eu fiquei eu tava muito ansiosa para participar desse evento, era o primeiro e foi muito legal. Qual que é essa preparação que eu fui lá como pré-vendedora, na época eu era pré-vendedora, e a gente recebeu algumas instruções, fui, tinha a minha meta e tá tudo certo. Mas Bia, que era a coordenadora do marketing, fez 500 milhões de coisas, né? A madrugada, eu só fui. Eu botei a camiseta e falei, né, era capaz de andar reclamar, não é o meu tamanho. Não, brincadeira. Eu só fui. Mas... E quem tá por trás desse bastidor? O que a gente deveria olhar? Até pensando nisso, que eu acho que é um tema tão legal. A gente tem tanto cliente que faz evento, né? O que ele deveria minimamente olhar pensando em, poxa, vou participar de um evento no próximo mês, no próximo semestre? Legal. Gente, primeiro é ter essa clareza das métricas. Não vai para evento sem intenção para colocar um stand. Isso é uma coisa que eu trago muito também no dia a dia com os founders, né, com os meus mentorados, porque tem que ter essa clareza e às vezes não é sobre o ROI final do dinheiro, mas toda essa construção que a gente acabou de falar. Segundo, a preparação do time. Tem gente que participou de eventos já em outras empresas, mas tem gente que é a sua primeira vez, né? Então, preparar a mentalidade da pessoa para ela entender minimamente o que vai acontecer ali é super importante, porque o evento é quase uma Disneylândia. São tantas atrações que a pessoa que tá ali participando, ela pode ficar perdida no foco. E se a gente perde o foco, a gente perde o resultado daquilo que a gente foi conquistar, né? Então, a base da liderança, quem tá liderando aquilo, tem que preparar todas as pessoas e escolher estrategicamente quem vai estar ali, com qual responsabilidade e que tipo de resultado que ela tem que trazer. Se a gente faz esse feijão com arroz bem básico, independente do resultado fim lá do funil que a gente comentou, o evento foi transformador para a pessoa e para a empresa. Então, acho que esse é o feijão com arroz básico, sabe? Que eu daria para as pessoas que gostam e que querem trazer eventos como uma estratégia de branding, né? E de aquisição, vamos chamar assim, para sua empresa. De crescimento também, né? Exato. Muito bom. E voltando um pouco para essa parte da tecnologia, poxa, tu passou por 2 operações muito legais, né? Que cresceram, que realmente saíram de
de 0 para X pessoas na operação, de X dinheiros. E eu imagino que dentro desse... Imagino não, eu tenho certeza que dentro desse crescimento tiveram muitos desafios ali dentro. Tanto no marketing, quanto liderar outras pessoas, contratar, pensar em orçamentos, o que eu faço primeiro. Se tu pudesse elencar, que vai ser muito difícil isso. Eu tô fazendo a pergunta pensando o quão difícil vai ser responder. Qual seria o maior desafio que tu passou? Assim, ou tu falar, esse aqui... Olha, perdi muitas noites de sono pensando nisso aqui. E não precisa, né? Não precisa compartilhar nenhum dado sensível. Mas assim, esse desafio foi foda. Esse aqui foi difícil. Tá bom, acho que eu vou surpreender vocês nessa resposta, porque eu acho que ela não é tão técnica. O maior desafio de quem tá liderando uma operação de marketing é estar alinhado com a tua liderança. Seja ela o CEO da companhia ou às vezes o teu próprio diretor que tá dentro da área. Porque quando a gente fala de marketing, nem todo mundo que tá ali entende o que é marketing de fato, e todo mundo tá olhando só pra linha final do negócio. E eu acho que o maior desafio é você conseguir educar a pessoa que tá acima de você e mostrar pra ela que não é só sobre o resultado, é sobre a construção do processo. E marketing tem o resultado de curto prazo, mas tem muito resultado de médio e longo prazo. Então, é a capacidade que eu tive de aprender a educar os founders. No meu caso, né, nas 2 operações que eu passei, a minha liderança direta era founders. E como a gente já falou aqui, os founders, eles não são educados sobre o que é marketing, né? Então, eu tive que educá-los para que a gente estivesse na mesma página e a gente jogasse o jogo juntos. Nossa, eu quero trazer um ponto sobre isso. Eu vou linkar uma coisa muito do passado com uma coisa que está acontecendo num cliente atualmente. Uma vez... Eu e a Bia, a gente trabalhou junto, ela fazia parte do marketing. Pra quem não sabe, todas nós trabalhamos na mesma empresa, que maravilhoso. Eu só trago gente boa, gente que trabalhou comigo, que foi legal. E eu lembro que a Bia era muito sincera num quesito que não adianta focar num volume exponencial do Neida, que não vai acontecer, do nada, né, gente? Não vai acontecer. Eu lembro que a Bia entrou numa reunião e daí tinha uma meta de marketing, óbvio, né? A gente tava olhando pra meta que... A tradução, né? Meta de list, que foi o que a Bia falou, a gente só vê o final. E de toda a construção, a gente nem tá ciente do que tá rolando, né? Não, e a gente ainda cobrava, pô, Bia. Cobrava. A tal da cobrança de marketing vem. Nossa, imagina. Call de marketing pré-vendas. Não, era tranquilíssima, né? Tranquilíssima. E eu lembro que aprendemos juntos, né, pessoal? Aprendemos. Eu lembro que a Bia falou assim, gente, não adianta olhar pra essa meta, a gente não tem uma varinha mágica. Não vai acontecer. Ela sempre era muito sincera quanto a isso. E eu gosto disso. E eu gosto disso. Porque daí tu te prepara, tipo, tá, tu não fica esperando 3.000 leads se a gente vai entregar 1.000. Gente, isso é muito legal que vocês trouxeram, tá? Eu acho que essa temática que eu falei brincando aqui, que eu ia surpreender vocês, é justamente porque, assim, tudo que é técnico, time, orçamento, liderança, enfim, canais de aquisição, cara, isso tu aprende, entendeu? Isso você aprende na prática. Tem uns que vão ter mais habilidade em um canal, outros em outro, e você vai fazer acontecer. Agora, você conseguir ter a capacidade de educar os teus pares e a tua liderança sobre o que é marketing e que não existe mágica, e sim que, quando a gente tá falando de growth, que é o caso aqui, juros compostos, né? Então, cada botãozinho que você aperta, aquilo vai melhorando os resultados e que a gente precisa estar olhando pro mesmo lugar. Isso pra mim foi o meu maior desafio e a maior transformação. E não é à toa que quando eu resolvi empreender, eu falei, cara, eu posso liderar profissionais de marketing, só que se eu não liderar e não ajudar os founders a entenderem as estratégias de negócio deles, o ponteiro não vai mudar. E qual que é o meu objetivo? É mudar o ponteiro de crescimento das empresas. Então eu entendi que eu tinha que conversar com o founder para ele entender sobre a estratégia, para que os meus liderados que eu fosse mentorar não passasse pelo mesmo desafio que eu passei. Você passou. Então, se eu educo o founder, ele sabe o tamanho do desafio e ele sabe se aquele desafio é real. E se existe capacidade de aquilo acontecer. Né? E se não existe, quais são as alavancas que a gente tem para que aquilo aconteça. Ponto. Essa é a mágica que existe. Não, e eu tava num cliente justamente que ela tava olhando para esse volume de leads e a gente tava fazendo um movimento de qualidade, que é uma coisa que tu também falava muito, não adianta tá bom, vou botar uma meta de 3.000 leads, mas 3.000 leads do que? Como? Não adianta, né? Não, do mesmo jeito, não vai fazer a máquina de vendas andar. E as clientes traziam muito assim, não, é quantidade, e diminuiu a quantidade de leads, aumentou a qualidade, né, aquela gangorra que a gente conhece, e a gente trouxe mais resultado, mas é muito bom esse ponto que tu falou, a mentalidade dela estava voltada para volume. Ela, não adianta, tem que aumentar o volume, independente do que aconteça, eu quero volume.
E daí aumentou o volume, claro, cai qualidade, menos agendas, menos vendas, isso é o comum. Então eu gostava muito que a Bia trazia isso muito sincera, assim, gente, vai ser essa meta aqui ou não vai, não tem varia mágica, não adianta, não vou estalar um dedo, vai acontecer uma coisa. E eu acho que às vezes as empresas talvez ainda tenham esse pensamento, vou colocar, eles têm esse pensamento em pré-vendas, vou colocar um pré-vendedor lá, que nem a já falou antes, e vai acontecer uma mágica, vai ser um monte de vendas, não é mágica. Vou colocar um marketing lá e daqui a pouco vai surgir 1000 leads, eu vou vender para 500. Não é mágica, não acontece. E tem também um fator que, tu falou muito bem, né, Bia, que é onde é que meu público tá, e às vezes as empresas, elas nem têm essa visão do perfil de cliente ideal. Elas estão disparando para tudo, para todo mundo, e o que vem tá bom. Tá, mas para quem tu quer vender? Esse dia eu tava conversando com um cliente, ele falou, não, mas o que vem tá bom. Deu, como assim o que vem tá bom? Mas tu atende bem todo mundo, e tu tem um bom ticket médio com todo mundo, e não tem um setor que tem mais inadimplência. Todo mundo tem sucesso, né? Com o teu produto, gente. Havaianas. Eu acho que vamos pegar esse gancho, Janine, vamos trazer algo bem prático, exatamente no exemplo que a gente passou. Por que marketing e vendas tem tanta rixa que a gente brinca? Cara, porque as regras do jogo não foram bem pautadas entre eles. O que é regra do jogo? Eu sempre falo isso para os meus mentorados. São 2 pilares. O primeiro, ambos têm que ter a clareza exata do que é um lead qualificado para a empresa. Não é o que é bom para o marketing, o que é bom para vendas. O que é um lead qualificado para a companhia? A ICP, lead qualificado, MQL, seja como você interprete aí no seu negócio. Quando a gente tem essa clareza, estamos alinhadíssimos. Quem manda é o SLA, é o jogo, não sou eu. E eu acho isso... tava até conversando com a Fê esses dias, e a gente falou sobre isso até num conteúdo que... Quem escolhe se aquele lead vai seguir no funil ou não deve ser o vendedor. Eu achei que esse cara era legalzinho e a gente vai seguir. Ou, eu não gostei muito da Janine, a gente não vai seguir. É o SLA. Ele sou muito pragmática com isso. Ele tinha isso aqui, ele vai seguir sim. Ele está qualificado, ele é um lead aceito. Não vai seguir. Por que ele não vai seguir? O que tem aqui que ele não vai seguir? Características, né? Então, eu não posso deixar essa tomada de decisão na mão do vendedor. Isso ele não pode escolher. Não é ele que escolhe com quem ele quer trabalhar. Esse é um ponto... Nossa, Bia, agora... Só que até me irritei aqui, ó. Esse é um ponto que nós que estamos nos bastidores e vivendo isso todos os dias é muito óbvio. Mas também, ao mesmo tempo, é o que a gente mais pega de negligência das operações. Então, eu sou muito pragmática com isso. Tem que ter SLA, tem que ter playbook, tem que ter alinhamento, porque se não existir isso, que é a primeira parte, a segunda parte não acontece, que é o que? Processo e dados. Então, você falou, o meu vendedor escolhe quem ele quer trabalhar, com isso ele diz que não tem leads e por isso o funil não acontece. Isso está linkado totalmente nos dados, porque daí o funil não acontece como a gente imagina, o resultado também, e aí parece que tudo fica ineficiente. Quando, na verdade, só não teve um alinhamento entre as áreas, e esse alinhamento parte, sim, de um SLA, de um processo, de um playbook, mas de conversar. Faça um alinhamento entre as duas áreas. Mesmo que você esteja começando a sua área de operações de marketing e vendas hoje, ou que você tenha ela há 3 anos. Eu pego operações de marketing que são sólidas e eu falo, quantas reuniões de weekly ou reuniões semanais vocês fazem? Então a gente tem a nossa reunião mensal. Gente, reunião mensal não muda ponteiro. Reunião mensal a gente não consegue pegar o gancho da oportunidade ou da alavanca que tá acontecendo, ou para melhorar, ou para aprender sobre aquilo e tomar... uma decisão, né? Claro. Então, colocar reuniões semanais entre as áreas muda o jogo. Esse, pra mim, é uma dica que é muito negligenciada, é fácil de resolver, mas as pessoas não querem ter conversas difíceis e tomar decisões. E as conversas difíceis, a gente foge, a decisão não acontece, o resultado não vem e a culpa é do marketing. E uma vida é difícil, né? A gente tem que ter conversas difíceis para não ter uma vida difícil. E a gente não tem a conversa difícil, depois tem uma vida difícil. A empresa não cresceu, não deu certo. E realmente, a culpa vai ser do marketing. É sempre assim, gente. Enfim. Exato. E aí, eu queria já puxar um outro gancho também, que tu falou lá no início que as empresas, elas estão acostumadas a terceirizarem responsabilidade, terceirizar a culpa, terceirizar, né, a negligenciar alguns dados e terceirizar também as responsabilidades que deveriam ser lá do founder ou daquela pessoa que está na linha de frente. A gente vê muita coisa hoje de uma equipe completa de marketing por R$2.000 por mês. Contrate uma equipe completa de vendas por R$2.500. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, né? Não dê atenção para esses anúncios, mas a gente vê muito disso. E quando tu vê isso, terceirize tudo aqui e faça isso.
Como que tu enxerga essa terceirização que acontece aos montes hoje dentro das empresas e que ninguém está realmente olhando para isso? Eu sou a favor de a gente internalizar as áreas-chaves. Eu não sou a favor de a gente, sei lá, terceirizar tudo. Pelo menos a estratégia tem que estar comigo. Eu posso contratar uma pessoa PJ ou uma empresa PJ para fazer isso. A execução, como a gente já falou, mas a estratégia tem que estar comigo. O que tu enxerga disso? Você respondeu o que eu traria também, é sobre a estratégia. Então, assim, se tem alguém liderando a estratégia, essa pessoa sabe onde ela quer chegar. Se aquele time vai ser suficiente ou não para ela atingir a estratégia, a responsabilidade é dela. Agora, não terceirizem a responsabilidade do resultado. Ah, muito bom. Então, uma coisa é você terceirizar o operacional, se vai ser R$2.500 ou 2 milhões, mas ter alguém guiando aquilo e sendo responsável dentro da companhia pelo resultado. Mas não terceirizem o resultado, porque aí você vai se frustrar. Então, eu acho que é menos sobre contra a favor, mas mais sobre a capacidade da pessoa de entregar aquele número. Quando você terceiriza o teu resultado, você tá na mão da outra pessoa. E aí você tá colocando o investimento de tempo, de dinheiro, todos os recursos em alguém que não vive o teu dia a dia. E as pessoas nas áreas-chaves, por que a gente é fã de internalizar? Porque as pessoas têm que respirar aquilo. Elas têm que viver o dia a dia das nossas operações para entender, né, se aquela alavanca que a gente trouxe e comentou no início faz sentido priorizar ou não. Exato. Quem tá fora não consegue ter essa visão. E o playbook, por si só, ele acaba matando o game, assim. Esse é meu ponto de vista. Tu trouxe um ponto bem legal e eu concordo. E eu já vi isso acontecer, e já aconteceu aonde a gente trabalhou também. Poxa, eu tenho aqui várias coisas. Eu vou contratar um freela para fazer essa arte, mas eu decidi que neste dia a gente vai ter isso aqui acontecendo. Ou vou para um evento, ok? Eu não tenho uma equipe de evento interna e vou contratar alguém para fazer X coisas. Mas a estratégia do evento, eu que pensei o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer a ação. Então, essa coisa a estratégia estar interna, eu posso terceirizar alguma outra coisa? Tranquilo. Mas é a terceirização da responsabilidade. E a gente vê isso todo dia. Inclusive, muitas vezes eles colocam essa responsabilidade em cima também das consultorias contratadas. E aí, não, porque agora a responsabilidade de trazer um resultado é de vocês. Espero tal resultado. Eu espero tal resultado. Eu tô contratando para isso. Mas eu não sou a dona do orçamento. Eu não sou a dona do produto. Eu não sou a dona, né, do restante. Eu tenho uma responsabilidade X em cima dessa decisão que eu vou ajudar a tomar, mas o restante não está na minha mão. Como que todo o restante da responsabilidade vai ficar com a gente também? É muita coisa, né, Jé? Stack de ferramenta, é processo, é produto, é time, é orçamento. Gente, é muita coisa pra tu achar que vai fazer toda a mudança, né? Isso. Eu vou te dizer que quando eu comecei a empreender, isso foi um desafio pra mim. Porque eu achei que eu tinha que ser a mágica das operações, né? Justamente por esse viés que existia essa terceirização de responsabilidade. Mas ao longo do jogo, nesses quase 3 anos empreendendo, eu tive muita clareza que eu vou até 50% daquele negócio e o outro 50% é de quem tá me contratando. Se isso não for deixado claro desde o dia 1, existe a expectativa e existe a realidade. E a gente se frustra porque a gente criou uma expectativa sobre algo, sobre alguma pessoa, sobre algum processo. Então, toda vez que eu vou assinar algum contrato, né, algum mentorado novo chega até a mim, a gente tem um manifesto que eu trago as regras do jogo para ele. E aí eu deixo muito claro que, para mim, 50% é método, e esse método eu vou trazer com a maior maestria e com tudo que eu aprendi ao longo dos meus 10 anos e com todo o meu background e tudo que eu aprendo fazendo bench intencionalmente todos os dias. Mas os outros 50% é dele. E dele não só envolve a técnica, mas envolve a mentalidade. Se ele não entender que ele vai ter que mudar a mentalidade dele e olhar diferente para aquilo, a conta não vai fechar e a gente não vai chegar no resultado que ele espera. Então, com isso, a gente alinha a expectativa e eu mostro para ele que o resultado é em conjunto. E tá funcionando. Vem funcionando. Com isso, a gente constrói um negócio juntos, sabe? E aí, esse viés de terceirização que a gente comentou antes, pode ser um problema ou não, não existe. Porque eu construo algo junto com eles. E ele tem a visão do negócio dele. Ele é a melhor pessoa que entende sobre o negócio, sobre o business, sobre aquele segmento. E eu sou a melhor pessoa que entende do modelo de negócio, que é SaaS B2B,
e sobre todas as técnicas que vai fazer aquele modelo de negócio dentro daquele segmento crescer. Então, se eu trago essa bagagem e ele traz essa bagagem, não tem como não dar certo. Jogo claro, vamos pra cima. Eu lembro muito da Bia falando disso, gente. Teve uma época que a Bia, como liderança de marketing, ela cuidou uma parte do pré-vendas, eu não sei se tu vai lembrar, mas eu lembro que isso aconteceu. Eu lembro da Bia falar assim, faz 100% do teu 50%. Então, metade é o teu serviço, metade são outras coisas que às vezes não tá no teu ciclo de controle, então faz o teu 100%, que os outros vão fazer o 100% deles e vai juntar pra sair o resultado, né? E eu nunca esqueci disso, fazer o meu 100%, do meu 50%, ou do meu 30% aqui, né? Pra que a gente consiga o resultado. E Incrível. vem, e acontece. É Tá sendo muito legal. E é muito bom. Os clientes chegam e eles falam, quando que eu vou ter resultado? Quando que eu vou ver o resultado acontecendo? Geralmente, tá mais ligado a quanto ele vai se dedicar dentro desse projeto, Total. que ele vai fazer, do que eu. A gente tem clientes, Janine vai corroborar com essa informação, que ele só executa alguma coisa no dia da reunião. Então, ele só consegue parar e olhar para aquela estratégia minimamente naquela 1 hora da nossa reunião semanal. No resto, ele tá apagando incêndio, fazendo várias coisas. Teve uma vez que a gente chamou e falou, olha, o projeto vai atrasar. Mas por quê? Porque quando a gente sai da reunião, eu trabalho mais 6 horas no teu projeto, mas tu não trabalha nenhuma. Tu trabalha em outras coisas que tu não tá olhando para isso aqui. Se só eu trabalhar essas horas aqui e tu não trabalhar nenhuma hora, a gente não vai chegar lá. A gente não vai, eu não vou conseguir fazer sozinha o trabalho de nós dois juntos, sendo que a gente precisa de mais horas. E aí a gente conseguiu fazer com que a pessoa vá entendendo que, cara, também faz... Eu também sou uma parte disso. Porque muitas vezes, como a gente fica, né, Bia, com a parte de... Eu contrato a pessoa para ele, eu coloco ali, a gente muitas vezes implementa a ferramenta, eu treino a pessoa. Faz todo o processo. Ele consegue olhar e falar assim, poxa, fluindo, mas a Janine tá fazendo. Deixa. Então, eu acho que tá rolando. Não, cara, eu também preciso de ti aqui. Eu preciso que tu venha aqui também. Que tu participe disso. Isso vai ficar... em algum momento, a gente vai sair dessa empresa. E a empresa vai continuar. Eu vou continuar com a minha consultoria. Eu falo isso pros clientes. Eu não tenho problema de geração de demanda na minha consultoria. Eu não tenho problema de fechamento aqui. Quem tem problema de geração de demanda / fechamento é tu. Eu vou ali, vou resolver um problema, mas depois eu vou sair. Tu vai conseguir continuar o que a gente fez durante aqueles meses em que eu estive? Se tu só vai conseguir continuar se tu sentou junto comigo e tu entendeu Com certeza. aquilo. Porque a Bia não vai ser eterna dentro das empresas. É o lance da estratégia, né? Se ele consegue aprender a estratégia, o restante flui, porque ele vai contratar certo, ele vai liderar certo, ele vai entregar os KPIs direcionados e ele vai saber o que cobrar. Aí o meu maior aprendizado se torna a minha maior oportunidade. Porque se ele sabe o que ele tem que cobrar e que o resultado fim é a consequência de todo o processo que nós estamos construindo, estamos alinhados. Isso aí. Até vou puxar aqui, antes da gente ir pro nosso momento agenda e começar a se encaminhar pro final, vou puxar um outro assunto, porque eu gosto de acompanhar, quem acompanha a Bia nas redes sociais, gente, é muita coisa legal, mas eu gosto muito de acompanhar a tua rotina com a Martina também. Gosto de acompanhar todas as coisas. Eu tava hoje de manhã me arrumando e pensando na tua rotina de botar lá em cima daquela bancada e fazer abraçar, café, né? Eu tava pensando nisso. E aí, poxa, a Bia tá o tempo inteiro viajando, vai pra cá, vai pra lá, daí traz gente legal, daí tem o Growth Club, daí tem isso, daí tem um monte de coisa, daí vai pra Minas. Como é que tu consegue equilibrar? Vai pra Minas, foi ótimo. Vai pra Minas. É que recentemente eu tava no Hotmart em BH. Foi por isso. Tipo assim, vai pra Minas, aí volta. Não, eu só lembrei disso agora. Vai pra São Paulo É também, que tá gente. recente, né? Aí vai pra São Paulo, Ana. Cara, como é que tu dá conta, assim? Eu também recebo muito essa pergunta também, mas eu gosto de ouvir, assim, como que as pessoas fazem pra dar conta de fazer todas essas coisas e de ainda ter, assim, né, essa energia, de ter esse tempo de qualidade, que eu acho tão, cara, tão maravilhoso, tão legal. Eu gosto muito de responder essa pergunta, tá? Pra mim, eu tenho uma rotina muito clara e eu tenho muito claro pra mim o que é inegociável. Então, é inegociável eu estar com a minha família, é inegociável os meus treinos e é inegociável o meu trabalho. O quanto que eu vou equilibrar isso, que pra mim não é tanto equilibrar, é a gente deixar em sintonia, sabe? Então, às vezes, eu vou ter menos tempo com a minha filha. Então, eu tenho que aumentar a qualidade do tempo que eu vou estar com ela.
Às vezes eu não vou conseguir fazer o meu treino perfeito, então tem que aumentar a intensidade daquilo. Então, acho que o equilibrar é entender o que é inegociável pra você e saber colocar aquilo dentro da tua rotina. E não deixar com que aquilo não te frustre, porque se é inegociável, você vai fazer. Talvez você não vai fazer da melhor forma, mas você não vai deixar de fazer. E aí isso fica mais leve, né? Porque eu consigo olhar pro meu dia a dia, pra minha rotina e entender. Cara, essa semana eu vou viajar, então se eu vou viajar eu preciso colocar uma qualidade de tempo maior, né? Na verdade, isso é inegociável pra mim. Sempre que eu tô com a Martina, a minha qualidade de tempo com ela é inegociável. E aí ela me reabastece pra que eu vá viajar com toda a energia do mundo. E é essa energia que eu tento levar pros meus bastidores. Porque existem sim os dias difíceis, mas é como que a gente torna isso da forma mais leve possível dentro do que é negociável pra você, pra que a gente fique feliz, né? Porque no final, se os nossos olhos não brilham em tudo que a gente faz, tem alguma coisa errada. Então eu defendo muito isso. E toda vez que eu posso externalizar isso dentro das minhas redes sociais, que é a forma que eu alcanço mais pessoas, eu me sinto muito grata, assim, porque eu acho que é uma forma que eu tenho de poder ajudar outras mulheres, outras mães, né, a entender que é sobre saber o que é negociável pra você e fazer Prioridades, acontecer. né? Eu li um livro que o nome era Viver com Ousadia, ou Viva com Ousadia, um título parecido com esse, e que falava sobre escolher os teus... não seriam os padrões, mas os teus pilares de vida que são inegociáveis. E lá, inclusive, a autora deixava uma listinha. Uma lista, né? Porque às vezes a gente mesmo não consegue entender sozinha, né? E leva um tempo pra fazer isso. E daí tinha, né? Família, dinheiro, autenticidade, tinha vários fatores. Né? Saúde, isso mesmo. E ela falava muito sobre isso. Se você não tem visão de quais são os seus pilares, o que tu vai priorizar? Porque daí tu vai tentar priorizar tudo, daí não vai fazer nada. E ela trazia esse exercício. E eu levei um tempo pra escolher quais... Porque parece fácil, né? Ai, claro, muito fácil. Não é, porque tem tantos pilares que tu pode passar e tu pensa, mas eu vou abrir mão desse em vez de... Isso. Exatamente. Sabe uma mesa de som? Tem frequências, não tem? Às vezes é mais grave, às vezes é mais agudo. Então, assim, isso é a minha vida. Então, é sério, eu uso essa metáfora, assim. Cara, eu tenho momentos e tenho ciclos, né? Nós somos mulheres também, a gente tem que saber se respeitar. Só que isso tá linkado muito aqui, Aline, em autoconhecimento. Nem vamos abrir esse tema aqui, senão a gente fica até amanhã. Não, é mais um episódio. É mais um episódio. Eu sou fã demais, eu amo falar sobre isso. A gente vai fazer um, então. Podemos, tá? Eu amo falar sobre isso. Cara, porque, Bianca, lindo, você conseguiu saber o que é negociável. Mas o que é dentro de tudo que você falou? Cara, eu comecei a me entender mais e saber como que eu fazia com que essa mesa de som ficasse em sintonia. E aí, dependendo do ambiente que eu tô, essa mesa tem que mudar, né? Se eu tô numa festa grande, pegando a metáfora aqui do som, a frequência que tá ali dentro dessa mesa de som é diferente. Se eu tô num ambiente menor, é diferente também. Isso é minha vida. E eu vou usando essa metáfora dentro do meu dia a dia pra saber aqui eu preciso de mais energia, aqui eu preciso de menos. E eu vou tentando usar dos meus inegociáveis pra fazer com que essa frequência aconteça na minha vida. Maravilhosa, adorei a analogia. Muita coisa daqui, né, já? Sim. Mas vamos lá. Ai, vamos chegando. Eu vou chamar agora o nosso Momento Agendor. O Agendor é nosso patrocinador oficial. Antes de eu chamar o Momento Agendor, eu vou chamar o nosso patrocinador e alguns outros patrocinadores que também fazem o Vendas Não é Bagunça chegar aí pra você na sua casa. Então, roda aí a vinheta dos patrocinadores. O Vendas Não é Bagunça tem patrocínio de Aquila, a aceleradora comercial, que é a aceleradora que te ajuda a criar sua área de prospecção do zero ou melhorar os seus processos comerciais. Também temos o patrocínio de Rapport. Se você tem pré-vendedores na sua empresa ou se você é um pré-vendedor, a Rapport te ajuda a melhorar a sua performance através do curso e da comunidade. Temos também o patrocínio de Agendor, o CRM que aqui traz pra gente o momento fora do forecast. E se você quer testar o Agendor gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, o patrocínio da Track, a agência que realmente acredita que vendas e marketing devem andar juntos. Para você conferir mais sobre os nossos patrocinadores, confira o link que eu deixei aqui na descrição para você. Então, Bia, seguinte, o Momento Agendor é o momento fora do forecast, em que tu vai trazer alguma história que talvez alguém não saiba, ou que tu nunca contou, ou que talvez nem estaria lá no teu... Quando a gente fala no pipe, né? Não estaria lá no teu pipeline, não estaria no teu CRM. Ah, boa, gostei dessa. Que não estaria no pipe. Mas que a gente gostaria muito de saber. Então, fica à vontade aí pra compartilhar com a gente alguma coisa que tenha acontecido, que tu achou assim, uou, ou que foi muito engraçada. Vergonhosa também, não sei.
bom, eu acho que eu vou trazer um negócio incrível, assim, que me marcou muito. Eu trabalhei na Magalu por 2 anos e meio, né? Então, a Smart Hint era uma startup dentro da Magazine Luiza, mas eu vivi Magazine Luiza. E, gente, teve um dia que eu entrei no elevador da companhia e eu subi nada mais, nada menos com o Fred Trajano, né? Que hoje é o presidente lá da Magalu. E ele entrou no elevador e falou assim, bom dia, Bianca, tudo bem? Eu falei, meu Deus, Ele sabe o meu nome. ele sabe o meu nome, ganhei a eu vida. Mas eu acho que isso faz muito parte da cultura da empresa, porque realmente ali é um negócio muito próximo, muito íntimo, né? Então, como a Smart Hint, ela estava próxima às estratégias que a Magazine Luiza ele estava colocando em jogo naquele momento, eu participei de muitas estratégias para algumas campanhas publicitárias e afins, então eu tive muita troca com ele. Mas ele podia simplesmente, tipo, mais uma aqui dentro da operação, daquela gigante. Então, assim, isso foi muito gratificante pra mim, porque são os legados que a gente vai deixando, né? Então, eu acho que eu vou levar isso comigo pra vida, porque é um cara que eu admiro pra caramba. Nossa, isso é muito legal, porque essa semana, acho, né? Já falou pra mim assim... Ontem na nossa aula de inglês, Janine. Pra te lembrar bem certinho, foi ontem da aula de inglês. A gente tava numa aula a gente faz aula de conversação, nas quartas, ela falou assim, gente, eu estou em mesas... agora, que eu jamais imaginei estar. Tem um autor que a gente gosta muito, que é o Aaron Ross, que fala da receita previsível, onde muito da nossa área se baseia, senão não vou dizer toda, né? E a Jé comentou que você já estava no evento, que estava... Nem era o Aaron. O Aaron eu já vi várias vezes, mas era o Jeb, era o Jeb Blount que veio pro Brasil. O Jeb escreve Prospecção Fanática, Objeções. Eu sou fascinada na literatura do Jeb. Jeb vem pro Brasil ano passado... Estávamos no mesmo evento estava o Aaron, No mesmo evento, 2 autores que eu sou apaixonada. O Aaron eu já tinha encontrado outras vezes, porque a gente fez a certificação da Receita Previsível. Então, gente, já... Bestes, né? Bestes. Só que o Jeb... Eu já tava nervosa antes de... Quando eles anunciaram que ele ia estar no CRM Summit, eu ia palestrar no CRM Summit também, eu lembro que eu olhei pra Fernanda e falei, ferrou, eu vou ter que intensificar o inglês, porque eu vou esquecer como fala meu nome. Porque eu sou muito fã. E eu vou chegar e falar assim, how are my name is Jéssica? Não sei o que eu vou falar. Eu já esqueci. E a Fernanda ria da minha cara. E aí, a gente chegou no evento, e eu lembro que a gente tava num momento ali, tem um loungezinho dos speakers e tal. Aí eu, Fernanda... É ele, olha ali, é ele. E a gente ali, tipo, será que a gente vai lá e pede uma foto e tal? Óbvio que a gente foi lá e pediu uma foto. Só que ele é uma pessoa... Gente, assim, o dia que vocês encontrarem ele, eu espero que todo mundo tenha a oportunidade. Ele é incrível, ele é super humilde. Veio, conversou, trocou ideia. Aí eu já tava feliz, né? Já tinha ganhado... ganhei o dia, tirei foto e tal. O evento continuou e a gente foi pra um happy hour. E o Jeb também foi. E em algum momento eu estava numa mesa de happy hour, num bar... em Florianópolis, conversando num inglês... precário, mas tudo bem. É o meu inglês, tá tudo ótimo. Com o Jeb, sobre camarão e viagens, não sei o quê. Não, isso era novembro, e em janeiro eu ia pra Disney. E aí a gente tava falando, e ele falando da Flórida, me dando dicas. Gente, quando que eu imaginei que meu autor de venda favorito estaria me dando dicas de férias na Disney? Nunca, amiga, nunca na minha vida. E essa semana a gente falava o quão incrível tua vida pode mudar, às vezes em 5 anos, porque daí a gente fez essa analogia. Pensa a Jé de 5 anos atrás, né? Ou pensa a Bia de 5 anos atrás. Tu pensou que tu ia receber um oi da pessoa? Achou que em algum momento tu ia estar no elevador com o Fred Trajano na tua vida? Falando o teu nome. Não, mas o sucesso deixa rastros. Então, tudo que você planta, você sabe que você vai colher. E se você tem intenção, e você tinha intenção de se conectar com ele, é seguir o plano. Então, claro, né? A gente se surpreende muitas vezes, mas eu acredito muito que o sucesso deixa rastros. Tudo que a gente construiu na Movidesk faz com que hoje a gente tenha repertório pra sentar aqui, falar e trocar. Então, isso é mais legal da vida. E é muito engraçado, a Bia falou agora tudo que a gente construiu. Eu lembro quando eu entrei, eu não sabia nada. E eu falava, eu não sabia, não que eu saiba muito, mas naquela época, pelo amor de Deus. Eu lembro que o Doni, que era um dos sócios da Movidesk, o dia que eu entrei, ele falou, a gente se cruzou no elevador, dele, que legal, tu entrou pra quê? No caso, eu entrei pra CBDR, que é a pessoa que prospecta em pré-vendas. Eu não sabia
que eu entrei. Eu só sabia que eu ia entrar e ia falar com leads, nananã. Aí eu fiquei olhando pra ele e daí alguém tava do meu lado e falou assim, BDR. Daí eu, isso. É isso aí que eu... Eu não sabia o nome do cara. BDR, gente, não. Aí hoje, quando entra uma operação que eu falo BDR, o meu cliente fala assim, não entendi a sigla, porque tem muita gente ainda leiga, né, do assim, tá tudo certo. Eu tava no teu lugar. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso, há uns 7, 8 anos atrás. Então, vamos junto. Mas, às vezes, a gente até esquece que sim, a gente já esteve naquele lugar, a gente já passou por isso e é uma evolução, né, gente? E a gente fez muita coisa, porque a gente cara, se puxava, não tinha o que fazer. Tinha, né, que se puxava. Eu ontem estava num cliente dando treinamento, e aí tava conversando com as pré-vendedoras dela, ai, Gé, inclusive aqui na empresa tava rolando um papo de que o quanto as pessoas queriam entrar na Movidesk numa época de ouro. Aí eu, gente, sério, que papo que tava rolando? Me conta mais esse papo aí. Não, porque a gente admirava muito. E realmente a cultura de crescimento era muito grande. Todo mundo que estava lá estava em busca do mesmo, né? Estava em busca da mesma coisa. A gente passa por tanta empresa hoje e eu custo ainda ver uma cultura de crescimento tão alinhada de todos estarem olhando para aquilo. E isso se deve, na minha visão, pode ser que eu esteja completamente errada, mas na minha visão se deve muito a sempre a gente ter uma gestão muito à vista. Todo mundo sabe o quanto a gente precisava fazer, o quanto a gente estava buscando. Eles traziam os dados, as metas né, eram abertas em todo momento. Até quando a gente estava em busca de investimento, agora a gente está colhendo tal assinatura, a gente está fazendo tal coisa. Coisas que founders geralmente não compartilham com a equipe e os nossos compartilhavam abertamente. Isso dava uma sensação de estamos construindo junto. É todo tipo mundo o build in responsável. public, né, que a gente tem hoje. É tipo construindo em público, com o público interno, mas era construindo em público. Quando a gente batia a meta de vendas, toda a empresa comemorava. Então, isso era muito legal, né? Desde o dev, que tava lá em cima mais retirado numa salinha, até a galera ele de se sentia vendas. responsável. Porque ele se sentia responsável. Por aquela meta. Uhum. Não, o que a gente construiu foi algo muito rico, assim, né? Em valores, em cultura, em crescimento. Por isso que eu falo que foi uma baita escola, né? Fomos privilegiados. É verdade. Por aquilo. Porque a gente estava num local que tinha... Eu sempre penso isso, não é a empresa em si, né? Mas nós estávamos num local que tinha muita gente boa ao redor. Então, eu aprendi muito com pares, eu aprendi muito com gestores acima que me possibilitaram aprender com eles. Então, a gente estava num ecossistema muito rico, né? E que possibilitava o nosso crescimento. Total. A gente vai finalizando com essa saudosa reflexão aqui. Todo mundo assim, que saudade. Mas eu também amo o que eu faço hoje, amo as empresas que a gente passa. Boa. E, Bia, vamos, para finalizar, vamos deixar um conselho para quem tá ouvindo a gente, que trabalha, de repente, nessa área de growth, ou tá querendo, né, colocar isso dentro da empresa, colocar essa área para rodar. O que tu poderia dar de conselho? Se tu quiser também indicar algum material, alguma coisa que seria interessante essa pessoa estudar ou começar por ali, fica à vontade. Tenha foco. Esse é o maior conselho que eu posso dar, assim. Escolha uma coisa com muita intensidade e vai com foco. Isso tanto na tua vida profissional quanto na tua vida pessoal. Não terceirize a tua responsabilidade de crescimento. Isso vale para tua vida pessoal, isso vale para tua vida profissional. A vida premia quem arrisca, sabe? Então tenha coragem de dar os passos. Para ter coragem, você precisa ter muita clareza de onde você quer chegar. E com essa visão, você com certeza vai se surpreender, assim. Então, com foco, sabendo onde você quer chegar, a vida vai te abrir muitas portas, muitas oportunidades. Falando de uma forma mais técnica, tenha um canal previsível e use dele a teu favor. Depois você vai criando outras com mais intensidade. Então, escolha um, defina o seu funil, coloca energia, coloca intenção, o foco do teu time e vai que não tem como dar certo. E usa o growth, que é o que a gente falou lá no início. Dos nossos primeiros minutos. Os primeiros minutos. Não tem como não dar certo, gente. Vai dar. Bia, muito obrigada. Obrigada. Cara, eu ficaria falando muito mais tempo aqui. Foi muito bom. Que bom, Foi gente. Fico muito bom. feliz. Já tá quase nascendo um outro episódio. Vamos ter que falar de vamos falar de autoconhecimento. autoconhecimento. Eu adoro também. Adoro esse papo. Eu sempre sento para aprender, sempre que tenho uma oportunidade. Para você que tá em casa, obrigada por ter visto a gente até aqui, por ter acompanhado. A gente vai ter ainda outros episódios aqui incríveis. Fica ligado, já se inscreve aqui no canal. Né? Tudo isso que a gente falou, livros e dicas, eu sempre deixo na descrição, então pode acompanhar por lá. E Bia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso. Eu adorei. Que bom, gente. Eu adorei também. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal de casa. E até a próxima, né? Porque vem aí
Vem. Outro. Ah, deixa a tua rede também, Bia. Onde é que o pessoal te encontra? Gente, @bijimenez no Instagram. Eu acho que essa é a minha rede principal. Então, eu falo sobre maternidade, autocuidado e carreira, né? Essa união dos nossos 3 grandes pilares, que é um pouquinho do que a gente falou sobre esse equilíbrio da vida. Então, lá eu posto bastante conteúdo sobre os meus bastidores, como eu ajudo os founders, e também sobre a minha vida pessoal, que eu acho que uma coisa não dá pra dividir da outra. Boa. É isso. Fechou. Gente, obrigada então. Até o Tchau, próximo tchau. episódio. Tchau. Até!